Olá, amigos! Estamos começando mais uma mensagem da série Passado. E o tema de hoje é a próxima fase. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Eu tenho certeza de que essas mensagens há de edificar a sua vida. A palavra de hoje está no livro de 1 Coríntios, capítulo 13. O versículo é de número 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Amigo, na vida nós precisamos passar para a próxima fase. Você precisa compreender que a nossa vida é formada de fases. E que o desejo do Criador é que nós passemos para a próxima fase, para que a nossa vida espiritual, para que a nossa vida em todas as áreas esteja em evolução, que ela esteja crescendo a cada dia, pois o conhecimento gera isso dentro de nós. O conhecimento das Escrituras, o conhecimento de Deus gera isso dentro de nós. Então a palavra, ela diz: quando eu era menino eu agia como menino, mas agora que sou homem, deixei as coisas de menino. Isso me faz pensar em um determinado tempo da minha vida, quando eu ficava ali às vezes perto do meu pai, e sempre pedindo para ele: pai, deixa eu dirigir o carro, deixa eu dirigir o carro. E às vezes ele me convidava: filho, vamos ali no mercado comigo, filho, vamos ali comigo. E eu ficava em cima dele: pai, deixa eu ir dirigindo. E ele falava: não, você é só um menino, você é uma criança, não posso colocar isso aqui na sua mão, porque para ti não vai ser benefício agora, mas vai ser uma arma. Você é um menino. E quando eu leio esse texto, me vem a lembrança: não tem como confiar coisas maiores, coisas importantes na mão de um menino. Então, entenda uma coisa: se Deus ainda não abriu certas portas, é porque Ele precisa encontrar um homem, espiritualmente dizendo. É porque Ele precisa encontrar uma pessoa formada, uma pessoa que vem crescendo espiritualmente, vem evoluindo no conhecimento de Deus. Às vezes nós reclamamos porque não acontece, porque não dá certo, porque a porta não se abre, mas na verdade o Senhor está olhando lá do seu alto e sublime trono e dizendo: como é que pode? Se isso aqui só pode ser liberado para adulto na fé, se isso aqui só pode ser liberado para homem na fé, você não deixa de ser criança, você não deixa as práticas de criança para trás, você não deixa as coisas de crianças para trás. Como diz no livro de Ezequiel 47, lembra daquela passagem das águas do rio de Deus, das águas profundas? Primeiro batia no tornozelo, depois no joelho, na cintura, até que as águas eram para submergir. Essa é a evolução espiritual, é o crescimento de todo servo e serva de Deus. Nós precisamos entender que precisamos passar de fase, precisamos evoluir, mas para isso temos que acabar com as coisas de criança. Às vezes, pequenos detalhes, mas que faz Deus identificar você ainda como uma criança na fé, na caminhada, na jornada. Poderia citar inúmeras coisas aqui, poderia falar um monte de coisas aqui, que às vezes você identificaria como ser uma criança, como agir como uma criança. Às vezes aquela pessoa que emburra, aquela pessoa que guarda mágoa, ressentimento, fofoca, um tanto de outras coisas que é o primeiro nível. Quando ali em Ezequiel é falado daquelas águas que batiam no tornozelo,
está nos ensinando que são aquelas pessoas que não querem molhar mais do que os pés, ou não querem tirar mais do que os sapatos, querem viver superficialmente. Mas a próxima fase chega e é o joelho. É aquela pessoa que ela molha um pouco mais, mas a água batendo nos joelhos impossibilita ela de correr, impossibilita ela de ter uma agilidade maior. Depois vem aquela que a água bate na cintura, uma próxima fase. Mas o que Deus espera de nós é realmente que um dia sejamos submersos, porque não tem um campo em que o peixe ele é tão especialista do que dentro das águas. Amigo, o conhecimento é para você. Você precisa colocar no coração de que você não foi criado para ficar com águas nos tornozelos, nem nos joelhos, que você foi criado, não foi para viver uma vida superficial, ou para ficar numa fase a vida toda. Há tempos, anos que conhece o Senhor, mas não passa de fase. E às vezes reclama, compara a sua própria vida com a do irmão e diz: poxa, por que o irmão foi abençoado assim? Por que o outro recebeu assim? Por que Deus não confia coisas maiores na minha mão? Porque você ainda é criança. Você precisa deixar de ser criança, de agir como criança, deixar as coisas de criança e ser um adulto espiritualmente, ser um adulto na fé. Aquilo que você respeita, você atrai. Esses dias eu ouvi um grande pregador da palavra dizendo: certa vez eu via grandes pregadores internacionais pelo celular, pelo computador, e eu admirava e ficava surpreso com aquilo. Eu olhava para a minha vida: será que um dia eu vou ser igual a eles? E esse pregador disse: hoje eles são meus amigos, prego em congresso junto com eles, almoçam na minha mesa, tomam um café comigo. Aquilo que você respeita, você atrai. Se você deixar de agir como criança, se você se tornar um adulto espiritual, você vai atrair as coisas de um adulto. Você vai atrair as coisas de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Mas se você ainda é aquele que desdenha, que menospreza, que critica, você é aquele que fofoca, você é aquele que... não, você está agindo como criança e jamais Deus vai confiar coisas grandes na sua mão. Age como um adulto na fé e os resultados serão outros. Deixe-me orar por você. Deus quer te ver na próxima fase. Santo de Israel, eu oro por essa, eu abençoo a vida deste meu irmão e peço que às vezes ele não tem enxergado, ele não tem entendido o porquê que grandes coisas não têm vindo na mão dele, mas é porque ele precisa passar para a próxima fase. Precisa de deixar de ser criança, ser adulto na fé, crescer no Senhor, mergulhar em águas profundas no rio de Deus e assim ver os resultados potencializados, maximizados para a glória do Senhor. Amém e amém.